Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. No vídeo de hoje nós vamos ver sobre fatoração e os casos de fatoração. Então, o que significa fatorar, né? Fatorar é escrever uma multiplicação, decompor um produto em fatores, né? Isso é fatorar. Fatores, parcelas, ou seja, vamos começar com um número simples, para depois irmos para os polinômios. O número 600, né, na sua forma fatorada, então, o que seria? Seria encontrar todos os números primos. Nesse caso, ó, o 600 dá para dividir por 2. Deixa eu melhorar essa ponta aqui. Dá para dividir por 2, né? Então, dividindo por 2, 600 dividido por 2 dá 300, correto? Novamente, o próximo número primo vai ser o 2. 300 dividido por 2 vai dar 150. Mais uma vez, nós podemos dividir por 2, né? Dividindo por 2 aqui, então vai virar metade de 150, 75. Próximo número primo, não dá mais para fazer com 2, a gente utiliza outro número primo. Nesse caso, seria o 3, né? Porque 75 é divisível por 3. Daria 25. Por 3 não dá mais. O próximo número primo, então, seria o 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. Dá para dividir mais uma vez por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Esse resultado desses fatores, todos eles, os números primos, são o significado da fatoração. Isso é fatorar. É transformar um certo valor em pedacinhos ou fatores de multiplicação que, quando eu multiplico todos eles, eu retorno para o meu número principal. Então, como que eu faço para escrever? Eu junto os semelhantes. Então, eu tenho o 2, 1, 2, 3. Então, eu coloco 2 ao cubo vezes. Temos aqui o número 3, somente uma vez. Então, vezes 3. Vezes o 5, está repetido duas vezes, então eu escrevo 5 ao quadrado. Isso é uma decomposição. O número 600, escrito em produtos de fatores primos, ó, fatores primos. Então, está aqui. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Isso é fatorar. Por que eu escolhi esse exemplo? Porque fica bom, assim, uma base, na verdade, para que vocês compreendam o que é uma fatoração. Uma fatoração é uma maneira de escrever um certo valor, porém de forma mais simplificada, na forma com mais fatores, tá? Então, vamos lá. Existem 3 casos de fatoração que eu vou falar hoje, né? Então, os principais que nós vamos usar são fatoração por fator comum, por agrupamento e binômios, trinômios, ou também nós podemos chamar dos produtos notáveis, tá? Então, vamos começar aqui com o fator comum. É uma fatoração por fator comum. Então, nós encontramos, ó, um fator que seja semelhante nesses dois monômios. Nesse caso aqui, vocês podem observar, deixa eu pegar uma cor aqui, vocês podem observar o seguinte, qual é o fator comum que está no AX mais AY? É o próprio A. Então, como que nós resolvemos? Nós pegamos e encontramos primeiramente o fator comum, né? O fator comum, vou dizer assim, o fator comum nesse caso foi a letra A. Em seguida, nós colocamos em evidência. O que é colocar em evidência? Colocamos fora de um parênteses, digamos assim. Então, eu abro um parênteses e faço a divisão aqui. Se eu dividir todos pelo fator comum, que nesse caso é o A, AX dividido por A vai cortar o A e vai sobrar apenas o X. AY dividido pelo fator comum, que é o A, vai cortar o A e vai sobrar apenas o Y. Coloco o mesmo sinal, né? O sinal de mais. Pronto. Aqui é uma maneira fatorada de eu escrever este resultado AX mais AY. Por que é uma maneira fatorada? Porque se eu quiser multiplicar, eu vou encontrar novamente o A vezes X vai ser AX mais o A vezes Y, AY. Observem que eu encontrei o mesmo valor aqui, mesma expressão que eu tinha, tá? Porém, quando nós fatoramos, nós escrevemos de outra forma.
Então, assim como nós resolvemos lá os 600, decompondo em fatores primos, aqui também, só que nós vamos fazer com letras, tá? Fatoração por fator comum. Vamos lá, alguns exemplos. Aqui, nós temos a ao quadrado e 2a. Qual é o fator comum, ou seja, qual é aquele número ou letra que está nos dois ao mesmo tempo? Então, nesse caso, é o a. Eu não posso dividir tudo por a ao quadrado, porque aqui não é a ao quadrado. Se tivesse a ao quadrado, dividiria, mas se eu dividir somente pelo a, vai dar para fazer pelos dois. Então, por isso que nós escolhemos o fator comum que dê para dividir pelos dois. Então, o fator comum, a. Fatoração. A fatoração, então, nós vamos dividir e colocar o fator comum em evidência. Ó, nós colocamos ele, abrimos um parênteses e colocamos o resultado. A ao quadrado dividido por a vai sobrar somente a. Coloca o sinal. 2a dividido por a vai eliminar o a, vai sobrar apenas o 2. E aqui está o resultado. Então, nessa expressão, o fator comum é o a. E a fatoração, o que seria? Nós tirarmos a mesma parte igual dos monômios e colocar fora do parênteses. Depois, nós dividimos todos eles por esse fator comum, tá? Vou apagar aqui, só para vocês observarem. Então, se eu quisesse voltar nessa conta original, é só fazer a multiplicação, ó. A vezes a ao quadrado. A vezes 2, 2a. Então, aqui está a expressão e aqui está a fatoração dessa expressão, colocando em evidência, nós falamos evidência, o fator comum, ou seja, o fator semelhante nos dois monômios. Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Então, nós temos 3m ao quadrado menos 6m. Pessoal, em alguns momentos, vocês vão ter somente a letra como fator comum, ou vocês podem ter letra e número, que é essa situação. Então, nós temos aqui o 3, que é múltiplo de 6, então eu poderia pensar em dividir os 2 por 3, que daria, né? Então, fator comum, número 3. Agora, vamos para as letras. Eu tenho m ao quadrado e eu tenho m. O fator comum, nesse caso, seria o m. 3m é o fator que eu vou poder dividir tanto 3m ao quadrado quanto negativo 6m, tá? Então, primeiro nós encontramos o fator comum, depois fazemos a divisão. Fazendo aqui, vamos dividir tudo isso daqui por 3m. Lembrando que eu pego o fator comum, coloco em evidência, ou seja, eu escrevo ele de novo. Em seguida, eu abro um parênteses e coloco o resultado que deu aqui da fatoração. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 vai sobrar 1, né? M ao quadrado dividido por m vai sobrar m. Então, você pode colocar 1m ou somente o m, que vai estar certo. 6 dividido por 3 é 2, com jogo de sinal fica menos 2. O m vai eliminar, porque como se tivesse expoente 1 menos 1 fica 0. Então, 6m dividido por 3m sobra 2. O negativo está pelo jogo de sinal e também por seguir aqui o sinal da conta. Aqui está a nossa fatoração. Então, olha só, vamos conferir. Você sempre pode conferir se está certa a sua fatoração ou não. Como que você faz para conferir? É refazendo a conta. Se refazendo a conta voltar para a expressão, então está certo. 3m vezes 1m, 3m ao quadrado, certinho. 3m vezes menos 2 vai ficar menos 6m, correto. Então, está certinho. Recapitulando, nessa fatoração por fator comum, nós verificamos qual é o mesmo número ou letra que dê para dividir toda a expressão. Em seguida, separamos, colocamos ele em evidência, fora do parênteses, e o resultado da divisão dentro do parênteses, tá? Então, vamos prosseguindo aqui. Letra C. Mais um exemplo aqui. Nós temos o 4x ao quadrado e nós temos menos 8xy. Agora, nós vamos olhar o seguinte. Qual é o fator comum? Número, seria o 4. Letra, somente o x, né? O y, por que o y não dá? Porque não tem y aqui. Teria que ter mais um y aqui para eu poder dividir os dois. Então, eu só divido
pelos mesmos fatores comuns, nesse caso 4x. Escrevemos aqui, então, qual foi o fator comum? 4x. Segundo procedimento, colocamos o fator comum fora do parênteses, abrimos o parênteses para colocar o resultado. E agora nós fazemos aqui. 4x ao quadrado. Se você tiver dificuldade para fazer de cabeça, você pode vir num rascunhozinho ou no cantinho e fazer separado, ó. Você pode ir lá e fazer o primeiro, já que todos vão dividir pelo fator comum, e depois você pega o próximo, coloca ali e faz a divisão. Agora, se você já está mais tranquilo, fazendo o cálculo mais rápido com as divisões aqui, então não precisa fazer a conta do ladinho, tá bom? Então, vamos lá. 4 dividido por 4 vai dar 1. X ao quadrado dividido por x vai sobrar x. Então, o primeiro resultado, 1x. 8 dividido por 4 é 2. O que nós vamos fazer? Cortar o x, porque expoente 1 menos 1 dá 0, e sobra o y. 2y. Está negativo, com jogo de sinal, menos com mais fica menos. Aqui está a nossa fatoração. Então, fatoração é uma maneira de escrever, né? Fatorar é escrever, decompor o mesmo número em fatores, né? Ou parcelas de multiplicação. Então, aqui, só para a gente conferir se vai voltar nesse resultado, tá? Nós sempre podemos fazer essa prova real, digamos assim. Então, vamos lá. 4x vezes 1x vai ficar 4x ao quadrado, correto? 4x vezes menos 2y, começa com os números. 4 vezes 2, 8, mais com menos, menos. X, vai só escrever o x, porque não vai ter outro x para aumentar os expoentes. E o y também vai só escrever. Correto, então está certinho essa conta. Vamos para o próximo, fator comum. Então, vamos olhar aqui qual é o fator comum. Em alguns momentos vai ser só números, em outros vai ser só letras ou números e letras, tá? Isso é uma coisa que não tem um padrão certo. Tem que prestar atenção. Então, olhando aqui, nós vamos observar o seguinte. Qual é o mesmo número ou letra que está sendo repetido? O P, correto? Ó, nós temos P em todos. O mesmo número não tem, o que não tem, então só vamos dividir pelo P. Qual é o fator comum? P. Para colocar a fatoração, nós escrevemos o fator comum em evidência, ou seja, fora, e o resultado aqui dentro. Pode separar aqui, ó, se você quiser, fazer cada uma das divisões para depois colocar o resultado, ou pode fazer direto também de cabeça, não tem problema nenhum. Vou fazer separado até para auxiliar vocês depois quando vocês forem fazer atividades. Se tiverem dúvida, façam dessa maneira que eu estou ensinando aqui, que fica mais fácil, tá? Então, aqui, P ao cubo dividido por P. Vai subtrair um expoente e vai ficar P ao quadrado. Aqui, vamos finalizar todos, depois nós escrevemos. 2pq dividido por P. Então, o mesmo expoente vai eliminar o P, vai sobrar 2q. Próximo. Menos com mais vai ficar menos. 3. Aqui não tem número, é como se fosse 1. 3 dividido por 1 fica 3. P ao quadrado dividido por P no expoente 1. 2 menos 1 sobra 1. Somente o P. Vou pegar os resultados das divisões aqui que nós fizemos e vou colocar no parênteses, né? P ao quadrado mais 2Q menos 3P. E agora dá para conferir, né? Então, P vezes P ao quadrado é P ao cubo. P vezes 2Q, 2PQ. Colocando em ordem alfabética já. P vezes menos 3P vai ficar menos 3P ao quadrado. Então, corretíssimo, está tudo certo, né, pessoal? Então, essa foi a fatoração por fator comum. Outra fatoração que existe é por agrupamento. Então, quando vocês observarem que tem 4 termos para ser fatorado, então, vocês já vão saber que é por agrupamento. Por quê? Porque no fator comum, o resultado, na verdade, a expressão pode ter 2 monômios ou até 3, no caso, polinômio, né? Mas quando aparecer, isso aqui é mais fácil até. Quando aparecer 4 monômios, vocês já sabem que a fatoração possível é por agrupamento.
Como que nós fazemos por agrupamento? Organizando de 2 em 2, tá? Então, aqui, vamos lá. Eu vou fazer a fatoração aqui, ó, de 2 em 2. Porque eu não consigo fazer todos junto. Geralmente não dá certo, então por isso nós fazemos por agrupamento essa fatoração. Olha só, é como se fosse a fatoração por fator comum que nós fizemos aqui. Mesma coisa, nós vamos resolver da mesma maneira. Porém, como é um agrupamento, então vai ter duas expressões para resolver por fatoração. E o resultado vai dar duas fatorações por fator comum. É como se fizesse duas vezes a fatoração por fator comum. Então, aqui, ó, vamos lá. Começo aqui, então, eu vejo qual é o fator comum. O fator comum, deixa eu trocar de cor. O fator comum aqui entre eles é o A. O maior A que eu posso dividir, se aqui está o cubo e aqui é o quadrado, o maior vai ser o A ao quadrado. Vou dividir isso aqui por A ao quadrado. Já aqui desse ladinho, pessoal, olha só. Não tem como eu dividir por A, porque está faltando A aqui. Então, eu vou dividir por 2, tá? Qual é o próximo procedimento? Descobrir o fator comum entre eles. Agora, eu faço separadamente cada um deles. Então, aqui, A ao cubo dividido por A ao quadrado. Então, vamos já escrever na forma de fatoração por evidência, que começa por evidência. A ao cubo dividido por A ao quadrado. Então, diminui os expoentes, vai ficar somente o A. Colocamos o sinal de mais, próxima divisão. A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Vai eliminar. Para não ficar sem um termo aqui, então, se nós pensarmos um número dividido por ele mesmo, o resultado vai dar 1, né? Então, nós colocamos 1 dentro do parênteses. Agora, nós fazemos aqui a próxima fatoração por fator comum novamente. Então, nós vimos que o fator comum é o 2, nós colocamos o 2 fora do parênteses. E aqui nós vamos fazendo, ó, 2A dividido por 2 vai sobrar A. 2 dividido por 2 vai sobrar 1. Tem alguma coisa em comum, gente? Olhem bem para vocês verem. Ó, A mais 1, A mais 1. Então, na fatoração por agrupamento, o que muda agora? Para resolver a primeira parte, é igual ao fator comum. Na segunda parte, nós juntamos, como tem dois parênteses iguais, então nós escrevemos apenas um desses parênteses e no outro nós colocamos os dois fatores comuns, que nesse caso foi o A ao quadrado e o 2. Então, vamos lá. A mais 1 e A mais 1 eu escrevo uma única vez, A mais 1. Sempre na fatoração por agrupamento o parênteses vai ficar igual, se não ficou igual é porque alguma coisinha deu errado lá, daí tem que voltar a fazer, tá? E aí, você pega os dois fatores comuns. Nesse caso, foi o A ao quadrado e aqui foi o 2. Então, nós colocamos A ao quadrado com o mesmo sinal. Positivo, então, vai ficar mais 2. Pronto, encerramos a conta. Aqui está o resultado da fatoração por agrupamento. Não é difícil, só exige você saber como fazer certinho a fatoração por fator comum. Se você souber fazer a fatoração por fator comum, por agrupamento é uma consequência, porque é a mesma coisa. Então, vamos lá. Aqui, vamos fazer a fatoração. Qual é o fator comum aqui? 5AC, 10AB. Então, o fator comum vai ser o 5A. Aqui, o fator comum vai ser o 2. Já vamos para as de baixo para dar uma aceleradinha e a gente conseguir fazer mais rápido, ó. Separando os 2 em 2, fatoração por agrupamento, sempre vai ser assim. Então, aqui o fator comum, olhando aqui, vai ser o 2, porque o número 2 dá para dividir tanto 4 quanto 6. E o M, vou conseguir fazer o M ao cubo, para poder dividir os dois termos, M ao cubo. Aqui, pessoal, então, o fator comum, nesse caso, o 14 e o 21 são divisíveis por 7. Porém, para não ficar com parênteses, aqui tem que ficar com o mesmo sinal, se está positivo, positivo. Olhando aqui, o resultado vai dar positivo. Então, para que esse resultado dê positivo e a gente consiga fazer o agrupamento, nós vamos dividir tudo isso por menos 7. Porque aí o resultado final vai ficar positivo, tá? E letra não dá para fazer por nenhuma letra, então é só isso. Aqui no de baixo, então, nós temos o 18 e o 21.
O 18 e o 21, ambos estão na tabuada do 3. Então, vai ser divisível por 3. E as letras, o A e aqui B, então não dá, mas aqui tem X e X. Beleza. Aqui, o 42 e o 49 estão na tabuada do 7. Nós temos o A e aqui B, então não dá, mas nós temos Y, beleza. Vamos ver se eu preciso colocar negativo em algum. Primeiro positivo, segundo negativo, segundo negativo. Então, não precisa que o resultado vai dar certo, tá? Agora aqui, vamos fazer então essa fatoração, colocando em evidência o fator comum. O fator comum, então, foi o 5A. Nós pegamos ele e colocamos fora do parênteses. Aqui faz a divisão. 5AC dividido por 5A, o 5 vai desaparecer, vai sobrar, 5A vai desaparecer, vai sobrar somente o C. Coloca o sinal de mais. Então, como eu falei, quem tem dificuldade faz pedacinho por pedacinho no cantinho ali e depois confere e vê se deu certo. 10AB dividido por 5A. Então, 10 dividido por 5 é o 2. O A vai cortar por ser o mesmo e vai sobrar o B, né? Beleza? Vamos para o próximo. Aqui. Fator comum, coloca fora do parênteses em evidência e vai lá. 2C dividido por 2, vai sobrar somente o C. Ou se quiser colocar um C, não muda nada. Mais, usa o mesmo sinal de mais. 4B dividido por 2, então vai ficar 2B. Agora é a prova real para ver se está certo. O parênteses ficou igual? Sim, então a tua conta está certa. Se o parênteses ficar diferente, aí tem que voltar e ver o que deu errado. Vamos ver se vocês lembram qual é o próximo procedimento. Abro 2 parênteses. Em um deles eu coloco, então, os fatores que estão em evidência. 5A e o 2 estão positivos, então a gente escreve do jeito que está. 5A mais 2. Agora, os fatores dentro do parênteses, 6 mais 2B. Só escrevo uma vez. C mais 2B. É isso aí, pessoal. Se você quisesse voltar para esse resultado aqui, você multiplicaria todos vezes todos, você chegaria aqui no resultado antes, na verdade, na expressão antes de fazer a fatoração, tá? Aqui, no de baixo, então, nós já encontramos o fator comum, que é 2m ao cubo. E vamos abrir o parênteses e fazer a divisão. 4 dividido por 2 fica 2. M na quarta potência dividido por m ao cubo vai sobrar apenas m. Colocamos o sinal de mais e o próximo. 6 dividido por 2 sobra 3. M ao cubo dividido por m ao cubo vai desaparecer, elimina. Vamos para a próxima fatoração. Coloco o fator comum fora e o resultado dentro do parênteses. 14 dividido por 7 dá 2, menos com menos fica mais. Então, 2m. Vocês vão vendo que vai voltando nesse mesmo resultado aqui, ó. 21 dividido por 7 é 3, menos com menos, mais. Observem que o parênteses ficou igual. Parênteses igual indica que o nosso resultado está certo. Ó, parênteses igual, resultado certo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos agora escrever 2 parênteses. Em um, nós colocamos os fatores em evidência e o outro, o resultado da fatoração. Então, aqui, 2m ao cubo, 2m ao cubo, menos 7. E aqui, nós colocamos, então, o que foi repetido nos 2 parênteses, que é 2m mais 3. Não vai sobrar espaço, vou ter que organizar aqui, calma aí. 2m mais 3. 3. Aqui. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos fazer mais uma, então. Aqui, essa de baixo, tá? Nós vamos lá, vamos finalizar agora. Então, já encontramos o fator comum, nós fazemos a divisão. 18 dividido por 3 fica 6. O A não tem com quem dividir, eu repito ele, né? Deixa eu colocar aqui o fator comum fora, que eu não escrevi. Isso aí. Aqui, vai ficar menos, 21 dividido por 3 é 7. O B não tem com quem dividir, então eu repito o B. E o X vai eliminar o X, porque é o mesmo expoente.
Vamos para a próxima fatoração aqui. Escreve o 7y, abre o parênteses e faz aqui 42 dividido, 42AY dividido por 7. Vai cortar o y, o a vai sobrar, né? 42 dividido por 7, tabuada do 7, 7 vezes 6. 6A. Vocês vão ver que vai chegar nesse mesmo resultado, ó. 49 dividido por 7, então jogo de sinal menos, vai ficar 7. O y corta, sobra o b. Então, chegou no mesmo resultado? Chegou, quer dizer que está certa a nossa conta. E para finalizar, você escreve, então, 2 parênteses, né? Em um coloca os fatores em evidência, 3x, aqui não tem sinal, colocamos mais 7y. E no próximo, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever os fatores que estão dentro do parênteses. 6a menos 7b. Aqui, 7b, tá? Então, fatoração, basicamente é isso, fator comum, né? Vocês encontram um fator comum, separam ele, fazem a divisão e colocam o parênteses, então, com o resultado. Na fatoração por agrupamento, nós fazemos o fator comum, só que 2 vezes, separa de 2 em 2, tá bom? No resultado final, vocês vão ver que os parênteses vão ficar iguais, então, vocês escrevem apenas uma vez, num parênteses, e no outro, os 2 fatores em evidência. Aí eu vou falar rapidamente agora, já estou encerrando, vou falar sobre os produtos notáveis que vocês já conhecem, né? Então, um outro tipo de fatoração é essa, em que algumas vezes aparece somente a conta do produto notável, e aí nós temos que ir lá e resolver, né? Nós podemos o tempo todo trocar, tanto fazer o quadrado da soma, que é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ou o quadrado da diferença, quando 2 parênteses são menos, né? E o resultado fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ou também o produto da soma pela diferença, que são 2 parênteses, um tá mais e o outro menos, e o resultado fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Os cubos, pessoal, o cubo da soma, o cubo da diferença, o quadrado de 3 termos, perdão, que são aqueles outros produtos notáveis, é um pouco mais difícil aparecer, tá? Mas eu deixei aqui no resumão dos produtos notáveis. E aí aqui, ó, por exemplo, para fazer essa fatoração, nós temos que lembrar dos produtos notáveis. Então, qual que seria, nesse caso aqui, o produto notável que chegaria nesse valor? Então, se tem 3 termos, vai ser ou o quadrado da soma ou da diferença, porque no quadrado da soma pela diferença, o resultado só fica 2 termos, que é o caso dessas letras aqui, ó. 2 termos, já dá para ver que vai ser o quadrado da soma pela diferença. Aqui já não. Aqui vai ser, ó, se tá todos positivos, vai ser o quadrado da soma. Se tem um negativo, eu já sei que é o quadrado da diferença, tá? Então, o que nós fazemos nesse tipo de fatoração aqui? Nós voltamos a olhar e descobrimos qual foi o parênteses, então, né, a multiplicação que chegou aqui nesse produto notável. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês só precisam fazer isso aqui, ó. Tirar a raiz quadrada do primeiro e do último, e assim vocês vão saber qual foi o parênteses que multiplicando chegou nesse produto notável. Simples assim. Tanto aqui quanto ali no quadrado da soma pela diferença. Olha só, é bem fácil. Só tirar a raiz quadrada aqui. Então, aqui, ó, tirando a raiz quadrada, vamos lá. Raiz quadrada de y na quarta potência. Então, foi o quê? Tirando a raiz quadrada, é y ao quadrado, porque y ao quadrado vezes y ao quadrado chegou no y no expoente 4. Então, no primeiro termo do parênteses, vai ter o y ao quadrado. Como é o quadrado da soma, vai estar mais. Aqui, raiz quadrada de 81 é o 9. Pronto, aqui está o quadrado da soma pela diferença. Se vocês forem calcular, vocês vão voltar nesse resultado. Então, fatoração é escrever de outra forma, ó. Lembrando que nos produtos notáveis nós temos 2 escritas, na conta ou resultado final. Algumas vezes vai ter só o resultado e nós vamos voltar para encontrar qual foi a conta. Então, para encontrar é só tirar a raiz quadrada aqui, ó, só fazer isso. Por exemplo, aqui, a ao quadrado e b ao quadrado, já dá para entender que número vezes que número dá a ao quadrado? O próprio a.
Que número vezes que número dá b ao quadrado? O próprio b. Se tem um menos, quer dizer que foi o quadrado da diferença. Aqui, raiz quadrada de 9, 3. Pronto, já encontrei aqui. Esse produto notável, quando eu resolvo ele, eu retorno aqui no resultado, tá? Nesse resultado dessa fatoração. Fatorar é escrever o mesmo valor em maneiras diferentes, é isso que a gente está fazendo. Tanto esse produto notável quanto esse resultado significam a mesma coisa. Eu posso voltar do produto notável para o resultado, ou do resultado eu posso ir para o produto notável, tá? Isso que é fatoração. Então, aqui finalizando, que número vezes que número dá 4x ao quadrado é o 2x. Que número vezes que número que dá o 9 é o 3. Tem um menos, então foi o quadrado da diferença. Se vocês resolverem, vocês observarão que o resultado vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esses três foram os produtos notáveis aqui, ó. Quadrado da soma pela diferença. Por isso que eu digo para vocês terem anotado, porque quando vocês precisarem, vocês tiverem dúvida, vocês vão olhar questões semelhantes e vocês vão já identificar qual produto notável que é. E aqui, dos três produtos notáveis, qual que sobra dois valores é o produto da soma pela diferença. Então, eu encontro os dois termos em um parênteses mais e o outro menos. Então, para a gente encerrar aqui, ó, vamos lá. Raiz quadrada de 49x ao quadrado vai dar 7x. Raiz quadrada de 36y ao quadrado é o 6y em um parênteses mais e em outro parênteses menos. E aqui embaixo, mesma coisa. Que número vezes que número dá x ao quadrado sobre y ao quadrado é o x sobre y. Aqui, 9, qual que vai dar 9? Raiz de 9 é o 3, raiz de 64 é o 8. Em um vai estar mais e em outro vai estar menos. E, por último, para encerrar, raiz de 144, então, é o 12 vezes 12, e qual que dá m no expoente 6 vai ter que ser m no expoente 3, porque quando eu somo 3 mais 3 vai chegar no 6. E aqui, um parênteses mais e o outro menos, que número vezes que número que dá 1, o próprio 1. Que número vezes que número que dá 9, o 3. Em um parênteses mais e em outro parênteses menos. Então, esses são os três tipos de fatoração que nós estaremos utilizando, tá? Fatoração por fator comum. Ó, nós encontramos o fator comum, separamos ele e fazemos a divisão. Fatoração por agrupamento. Separamos de 2 em 2 os fatores comuns. Na verdade, repetimos essa operação do fator comum. Pegamos os dois parênteses que deu igual, colocamos em um resultado os dois fatores comuns em outro parênteses. E por último, quando aparecem os produtos notáveis, e aí nós temos que encontrar qual foi a multiplicação que chegou nesses resultados. Para conseguir identificar, esse é até mais fácil. É só olhar nos quadrados da soma, da diferença e da soma pela diferença. Olhou ali, você já vai identificar qual é o produto notável. Para encontrar os valores aqui, é só tirar a raiz quadrada do primeiro e do último termo, nesses casos que tem os três, ou quando tem só os dois, tira a raiz quadrada dos dois também. Beleza, pessoal? E para finalizar, nunca esqueçam disso aqui. Fatoração é escrever o mesmo número de maneira diferente, como um produto de formas, parcelas diferentes, ok? Um abraço, pessoal. Então, essa foi a aula de fatoração. Aguardo vocês na aula ao vivo. Boa semana e tchau, tchau.